Podcast História Presente é uma criação do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História da UERJ, com a proposta de divulgar os projetos desenvolvidos pelos diversos espaços da universidade. Além de realizar debates sobre temas que envolvem o cotidiano da sociedade, com conteúdos e informações relevantes na construção do conhecimento histórico e da cidadania. Olá a todos, sou Jaqueline Ventapane, estou aqui hoje apresentando o primeiro episódio da segunda temporada do História Presente, o nosso podcast do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História da UERJ. Nesse ano que vai começar 2020 nós teremos algumas novidades, então nos acompanhe nas redes, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. E vamos começar bem, conversando sobre um tema que diz respeito a todos nós, independente de nossas posições políticas, econômicas e sociais, e com dois convidados que com toda certeza todo mundo vai querer uma segunda parte desse programa, né? E é um tema também que se tornou a base nos discursos nos últimos governos, nas últimas eleições, especialmente na chamada direita e extrema-direita, mas que no fundo a grande maioria de nós conhece pouco quais são as causas, quais são os problemas e principalmente compreende essas soluções que o poder público ele dá. Nós vamos falar hoje um pouco de segurança pública, que envolve, na verdade, vários aspectos aí. E nós trazemos hoje dois importantes figuras nesse conhecimento desse campo, que é o juiz e professor João Batista Damasceno e o historiador, professor de História, Marcelo Biar, que inclusive defendeu a sua tese aqui sobre presídio e exclusão social. E eu quero agradecer muito obrigada a presença de vocês aqui, é uma honra para nós. Mas para começar esse bate-papo, eu queria trazer que eu vi alguns dados, a gente sempre pesquisa um pouco para trazer aqui, em dois documentos. O Atlas da Violência de 2019, do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança, e o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2019, também do Fórum. E aí, ao ver esses dados, eu me fiz alguns questionamentos, que eu penso que pode começar essa conversa nossa aqui. E só pegando alguns deles, assim, temos alguns números que eu acho que são significativos dos rumos que essa política de segurança, que já vem de muito tempo, vem sendo implementada, né? Embora nós tenhamos a sensação que piorou muito nesse último governo federal e os governos estaduais como todo, porque não é só o Rio de Janeiro, mas na verdade ela já não é uma política tão nova assim. A primeira coisa que me chamou a atenção é que nós tivemos uma redução no que eles chamaram do percentual de mortes violentas intencionais em 2018, que ele abrange até 2018. Mas em compensação, houve um aumento de 19,6% de mortes decorrentes de intervenções policiais, sendo que, segundo os dados, 75,4% das vítimas eram negros. Outro dado que eu também achei, assim, que me chamou a atenção, até porque quase todo mundo que fala de segurança, de direitos humanos, é acusado, quando morre um policial, de dizer que nós não somos sensíveis, à morte de um policial, foi os números de 75% dessas mortes ocorrerem fora de serviço. E aí você tem um alto número de suicídios. E eu fiquei me perguntando o que efetivamente significavam essas mortes. E outro dado que me chocou até por uma questão mesmo minha, que é o número da violência contra as mulheres. E eu confesso que eu fiquei chocada quando eu li o dado que de 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora. E ao lado desses dados todos, que tem um pouco aquilo que o Marcelo trabalha, tem um número absurdo de pessoas encarceradas, com mais de 30%, na verdade, sem julgamento. Então, olhando esses dois lados, o aumento do encarceramento, o aumento dos percentuais de vários casos de violência, me parece que o fato de se prender muito não significa efetivamente uma política de segurança eficaz, Entendeu? O que é prisão? E tem uma outra questão aí, como é que a gente relaciona essa questão, que é uma questão que tem um aspecto até duro, a forma dura, punitiva, a ideia do crime, da penalização, da privação da liberdade,
com algo que é fundamental, que é a relação dos direitos humanos. Então, muitas pessoas, elas dissociam aquilo que na Constituição Federal, na verdade, está junto, né? Então, a gente tem um discurso muito recorrente que é aquilo assim, os direitos humanos são os responsáveis pela insegurança, essa sensação de insegurança. E a gente escuta muito aquilo, né? Bandido bom é bandido morto, tem que ter prisão perpétua, o famoso e famigerado direitos humanos para humanos direitos. Também aquela que bandido é um ônus para o Estado, então ele tem que trabalhar. Ontem, dia 12 de fevereiro, né, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto que vai ser encaminhado, que obriga os presos a pagarem por suas despesas, né? Então, assim, eu queria um pouco que nós pensássemos por isso. Mas antes de entrarmos mesmo no debate, eu gostaria de pedir a vocês que fizessem suas apresentações, para quem não conhece, né? O professor Damasceno falasse um pouco da sua experiência, e o Marcelo também, para que a gente entre mesmo nesse debate. Jaqueline, um prazerzão estar aqui, um prazer enorme estar aqui com o Marcelo Biá, esse grande companheiro, esse professor maravilhoso que ajuda a gente a pensar sobre essas questões. Eu sou um magistrado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já no 27º ano da magistratura, sou professor, né, da Faculdade de Direito da UERJ, né, onde dou aula de Sociologia Jurídica, do Departamento de Teorias e Fundamentos do Direito, tenho uma dupla formação em Direito e Ciências Sociais e trabalho com essa questão, né, e essa questão passou a ser muito cara para mim, notadamente sobretudo depois que eu me tornei magistrado, porque o papel hoje do sistema de justiça é enxugar gelo e prestar um mau serviço ao próprio capital, né? Então nós temos aí, você está trazendo essa questão do encarceramento e agora do trabalho compulsório do preso, né? A gente vai ter a oportunidade de tratar disso aqui ao longo do nosso bate-papo. Isso faz parte, né, de uma forma de ampliação de ganho, né, do mundo do capital, né? O capitalismo tinha inventado uma coisa que é o trabalho livre, que é o trabalho não forçado, né, subtraindo das pessoas a sua capacidade de subsistência, a fim de obrigá-la a vender a mão de obra, a vender sua mão de obra. Mas, por exemplo, momento, parece que isso não está suficiente, né? Acha-se caro o que se paga. Então é preciso retomar um processo de produção sem a necessidade de remuneração. E o momento é muito propício para isso, né? Essa ampliação, né, do poder do capital financeiro, né, e as instituições do sistema de justiça, elas acompanham isso muito bem, né? Isso tem preocupado, isso tem, né, levado além do meu trabalho, né, seja como professor, seja como magistrado, tem me levado à reflexão sobre isso, uma participação quase com a militância, né, escrever sobre isso, participar de debate, né, e é o que eu tenho feito, né, ultimamente, né, muito focado nessa questão, e a pior delas, né, que é essa mortandade, né, de jovens pobres, né, a maioria deles pretos, e todos na periferia. Bom dia, prazer estar aqui, Jaqueline, Damasceno. É bom estar aqui com pessoas que eu já conheço, já admiro pelo trabalho, pela posição, e bom estar na UERJ. Eu acho que é muito significativo a gente fazer esse tipo de debate na UERJ. Até porque não se pode discutir segurança sem discutir direitos, né? Essa discussão de segurança pública, ela começa sempre por um viés errado. A gente pensa segurança pública como contenção de um crime, só que a contenção escolhido e apontado por um Estado que historicamente tem lado. Então nada mais é do que a repressão a um grupo social, e por isso que esse grupo social é sempre a vítima do Estado, seja na ação policial, com as mortes, seja na cadeia, né? Eu acho que a gente precisa ampliar essa discussão e pensar em segurança de direitos, inclusive direito do livre trânsito, direito à propriedade, a um certo nível, não tem problema nenhum. Então, assim, se a gente pensar nisso, é significativo estar na UERJ, que é um polo de resistência nesse momento de tanto ataque aos direitos. Eu acho que é fundamental, e a sua abertura aí, bom, eu acabei não apresentando como você pediu, né? Pois é, eu sou historiador, tenho mestrado em Serviço Social e doutorado em História na UERJ, né? Mestrado e doutorado na UERJ. Hoje sou profissional da FATEC, né? E presido o Instituto por Direitos e Igualdade.
Mas então, voltando aqui a um ponto, se a sua abertura foi incrível, eu fiquei pensando se nós teríamos realmente 20 horas para falar de todos os pontos que você colocou, que são fundamentais, são todos absolutamente pertinentes. Mas eu vou começar uma provocação em cima do que o Damasceno falou. Que nós temos a maioria das nossas vítimas do Estado, sejam elas pela morte ou pelo encarceramento, negros. E a totalidade de periferia. Isso é preciso se entender. É preciso entender porque, na verdade, quem está sendo encarcerado não é o jovem negro, é a periferia. A periferia. E a periferia é majoritariamente ocupada por negros e afrodescendentes pela história do Brasil. E a gente não precisa nem se aprofundar nisso. Por que esse ponto é importante a gente perceber? Porque a gente vai perceber uma questão de classes que está envolvida nisso. A gente vai perceber que a relação étnica no Brasil tem um vínculo direto com a questão de classe. E quando o alvo é a periferia, aí você tem que dizer, sim, que é majoritariamente, historicamente, ocupada por esses afrodescendentes. Isso pode parecer estranho, mas não dá no mesmo? Não dá no mesmo. Porque tem duas questões aí. A periferização de um grupo étnico, historicamente, e o ataque à periferia, o que configura a questão de classe muito claramente. E aí fica mais interessante perceber isso quando você viaja pelo Brasil. Eu estive em Manaus em dezembro e certamente a maior parte da população carcerária não é negra. Porque o negro tem uma participação pequena na sociedade manauara, no Amazonas, mas é periférica. Então, onde for no Brasil, a totalidade da cadeia é periférica. E ela vai ganhar contorno étnico de acordo com o trato que a história deu à questão étnica no processo de dominação. E claro, no Rio de Janeiro, a questão negra é muito presente. As duas coisas eu acho que combinou bem, e eu fiquei pensando, já vi, antes de começar eu ia desenrolar sobre essa questão mesmo da ideia de encarceramento relacionada à questão mesmo capitalista, né? A questão do capital. Achei interessante que ele falou assim, do trabalho, né? Na verdade é isso que você está colocando, é o preso faz um trabalho forçado, porque, né, que situação é essa, né? Ele está indo trabalhar para pagar por estar preso. E aí, se a gente for olhar na história, né, a própria questão da ideia de quem é o criminoso, e eu de manhã mais cedo estava comentando, voltei a Vargas, né, porque eu estudei o período Vargas, é uma coisa muito comum, você tinha a ideia de um malandro antes, né, e quando você vê em Vargas, ele tem que tornar esse malandro o trabalhador. Então, o cidadão é o trabalhador. Todo aquele que está fora da lógica do capital, do trabalho, deixa de ser um cidadão. E é passível de ser enquadrado em qualquer coisa. Ele está fora, né? Seja periferia física, mas ele acaba ficando fora. Então, eu achei interessante a gente começar com isso, eu ia botar isso mais para frente, mas eu achei interessante porque é uma questão importante. A gente precisa entender um pouquinho, eu peço a você, o que seria essa segurança pública, né, efetivamente, e principalmente, acho que o ponto, eu tinha conversado antes, quando chamei o professor Damasceno, a gente não pode esquecer da questão dos direitos humanos. Ela não pode ser só um olhar penal, só o olhar do crime, só o olhar punitivo. Pois é, Jaqueline, essa questão, ela vai permear a nossa formação social. Nós temos uma formação fundada, né, no conservadorismo, né, e no autoritarismo. Né? No autoritarismo não tem direito. Você tem uma hierarquização da sociedade e cada um, né, procura o seu lugar como se fosse uma sociedade estamental, e você tem um respeito absoluto a quem é considerado superior e a possibilidade de desprezo ou desprezo de quem é considerado inferior. Ninguém tem direito. Você tem um lugar, né, nessa hierarquia social que você ocupa, né, e respeita para cima e maltrata para baixo, despreza para baixo. A hierarquia militar, ela dá bem isso, a hierarquização do soldado, porque o soldado, o praça, é quem é expulso, é quem morre. Pode pegar esse pessoal aí que está morrendo, é praça, não está morrendo a oficialidade. Agora tem um outro detalhe, ele mata em serviço e morre fora de serviço, né? Então, se você pegar em que circunstâncias os policiais morrem, não é no confronto.
Não é na guerra que eles dizem que não é guerra. Não é na guerra que eles dizem que estão estabelecendo. É num outro momento. Né? É fora do serviço. Então, nessa hierarquização, né, os oficiais não participam disso, eles ordenam, eles não vão, né, eles não se expõem. O praça mata em serviço. E mata quem? Mata aqueles que socialmente estão, né, inferiorizados. Aqueles que são desprezíveis, aqueles que são descartáveis, aqueles que são matáveis. Nesta lógica de uma sociedade hierarquizada, autoritária hierarquizada, não existe a palavra direito. Porque direito é o poder de exigir do outro um comportamento, né? O Marcelo me deve, né, R$100 que ele me pediu emprestado, eu posso exigir dele um comportamento que me devolvesse R$100. Então direito é um poder de exigir. Numa sociedade que não reconhece esse poder, não reconhece direito, sociedade autoritária, você não tem, não pode falar em direito, muito menos vai falar em direitos próprios de toda pessoa humana. Que a palavra direitos humanos, todas as pessoas, independentemente de suas qualidades, de suas singularidades, elas são titulares de um número mínimo de direitos, que são comuns a todos nós. Então, se você não fala, não concebe a pessoa como titular de direito, como é que você pode imaginá-la humana e titular de alguns direitos? Então, ao lado desse autoritarismo, nós temos algo que é terrível na nossa formação social, e aí ela é lusitana, né? Aí dá para fechar bem da nossa herança lusitana, que é a reação ao iluminismo. O conservadorismo é uma reação ao pensamento. É um elogio à ignorância, à estultice. Não estou fazendo, tá ok? Né? Eu não estou fazendo nenhuma referência a nada do que está acontecendo nesse momento. Eu estou falando da história do Brasil. Tá ok? Né? Então é um elogio à ignorância. E é isso mesmo. Né? O conservadorismo, ele foi uma reação ao racionalismo, né? Ao iluminismo, aos autores, aos pensadores daquele período, né? Tanto que as universidades portuguesas e o Brasil até 1821, estes autores, já que Newton era proibido, né? Tanto que o padre Antônio Vieira leu o Newton, explicou a Newton, e no final falou assim, mas tudo explicou, mostrou que entendeu, né? A lei da gravidade, né? As leis de Newton. Ele falou assim, mas está tudo errado, porque a Bíblia fala diferente. Claro, ele teve que se escudar para dizer que ele era um crítico também do Newton, porque senão ele ia para a fogueira, né? Mas ele deixou claro que leu, ele explicou para quem quisesse entender, né? Mas no final fez uma falsa crítica, que era para poder, um habeas corpus preventivo. Então é esta a ideia, esta base sobre a qual nós fundamos a nossa sociedade, né? Isso está na formação social brasileira. Então você junta esse conservadorismo que nega, né, o racionalismo, que nega o iluminismo, que se contrapõe ao iluminismo, que contrapõe as pessoas como seres em ascensão e racionais, capazes de se tornarem livres, autônomos, na busca das suas felicidades. Né? Junta isso com o autoritarismo, né? Com o patriarcado, com o poder dos senhores, né? Não poderia dar uma sociedade de direito. Nós precisamos saber, né? Que universo é esse e contra o que, né, nós estamos nos colocando. E o que é pior, eu nunca antes da história desse país, nós imaginamos, né, que a estultice pudesse ir tão longe. Né? E aí nós temos aí as listas dos livros a serem queimados, né? Machado de Assis está proibido, né? Claro que teria alguns livros até muito interessantes, alguns picantes, que não estão lá, porque os caras não leram. Eles não leram A Carne do Júlio Ribeiro, eles não leram A Moreninha, eles não sabem o que o Augusto passou embaixo da cama querendo morder a perna de Dona Carolina. Então eles não leram sequer, né, essa literatura mais fácil, né? Mas aquilo que eles ouviram falar, os sertões, eles querem proibir. Então o que temos, na verdade, é a estultice no poder, né, reagindo contra os poucos raios de luz, né, do iluminismo, né, que permeava entre nós. Então o cenário não é muito bom, não, né, mas que bom que ainda há alguns raios de luz aí e que a gente vai ver esse dia clarear. Devolvo Neruda que você me tomou e nunca leu, né? Eles não leem, né? Eu aos 12 anos, quando eu vi Trocando em Miúdos a primeira vez, eu lembro de perguntar à minha mãe
o que era Neruda. Mas eu tinha 12 anos, eu acho que estava razoável, né? Eles continuam queimando livros e sem saber quais são, por indicações, né, de terceiros. Aliás, eu gostaria de reivindicar muito que incluíssem os meus livros nessa lista. Eu me senti muito mal de não estar na lista dos queimáveis pelos tontos, né, que o Damasceno falou. Mas isso aí é fundamental, o que o Damasceno está falando, nessa questão do direito. Eu acho fundamental a gente traçar essa conversa aqui por esse foco. Porque a nossa sociedade realmente é talhada, esculpida pela escravidão, é uma sociedade até hoje de afirmação de não direito. Não é à toa que o Paulo Guedes, não sei se pode falar esse tipo de expressão assim, o Paulo Guedes falou recentemente sobre as empregadas que iam para a Disney, né? Para além da concentração de riqueza, o acesso a direito ou acesso a algum nível de melhoria social ofende e abala toda a estrutura da sociedade brasileira. Então, tudo que você vai pensar, todos os dados que você passou na abertura do programa, se você olhar, reafirmam o não direito. Essa questão que o Damasceno falou, do sujeito que historicamente não tem acesso a um direito, não é sujeito disso. Porque isso é a base da sociedade brasileira, isso é a base da nossa desigualdade, a afirmação do não direito. Por isso, historicamente, eles elegem um grupo, aliás, é bom que se diga, né? As pessoas acham que é muita abstração isso, e não é, né? O crime é uma escolha de uma sociedade, o que é crime para aquela sociedade. E se você for pensar a partir daí, você vai olhar em todo o Código Penal sempre, né, o que aquele grupo social que determina o que é crime, na verdade, ele está escolhendo o que ele quer reprimir. E principalmente, a quem ele quer reprimir. O exemplo da escravidão, né? Que o escravo, ele era escravo e não tinha direito de querer liberdade, né? Mas e você tinha escravo, inclusive, preso. O Brasil é tão realmente não é para iniciantes, né? Você constrói a prisão, né, privação de liberdade como nós conhecemos, mundo contemporâneo, sociedade burguesa. Por quê? Porque a liberdade é o maior bem. E enche as prisões do Rio de Janeiro, no século XIX, de escravos. Sim, mas aí tem uma questão. Porque se você matasse o escravo era o maior ativo econômico de um senhor. Se você matasse o escravo, você estava destruindo o seu próprio patrimônio. Então a questão é patrimonial. Claro. Né? Tem um caso em Partido Alferes de um conjunto de escravos, de um grupo de escravos, que mataram o capataz. E a pena para quem mata o capataz era a pena de morte. Quem sai na defesa dos escravos, né, dizendo que o parente morto não era um capataz, é o próprio proprietário das pessoas escravizadas, né? Claro, ele já tinha perdido o parente, já tinha perdido o capataz. Perdeu ele vai agora perder, né, 5 ou 6, né, daqueles onde o seu capital está empregado. Então você tem uma questão aí patrimonial, né? Que numa hora desta, o vínculo de parentesco, o vínculo de compadrio lá como capataz, vai para as calendas. O que vale é o patrimônio. E essa questão é do nosso sistema. O nosso sistema não é um sistema, né, um sistema de justiça que proteja as pessoas, né? A proteção é do patrimônio, né? Se pega o Código Penal lá, os crimes mais graves são os crimes contra o patrimônio, né? Matar uma pessoa, né, o bem mais precioso é a vida. Mas matar a pessoa é fichinha. Você não pode roubar, né? O latrocínio, a pena é, né, quase que o triplo. Aliás, a pena máxima do latrocínio é quase 5 vezes a pena mínima do homicídio, né? Então o latrocínio, né, ele é coisa muito grave, porque ele envolve o patrimônio, ele é crime contra o patrimônio, não é crime contra a vida. Então nós vamos encontrar no nosso sistema, né, nessa classificação dos crimes, o que o direito privilegiou, o que é importante proteger. O importante proteger é o patrimônio, né? Então quando eu falo de segurança, essa segurança pública, né, e toda hora nós somos remetidos a esse conceito, segurança pública é guardião de patrimônio.
né, é guarda de patrimônio. Quando a ideia, você tocou muito bem, Marcelo, logo no começo, é o seguinte: nós temos primeiro que falar de direitos. Em segundo lugar, a segurança dos direitos. Aí nós podemos falar até um sistema de garantias públicas, né? Direitos e garantias desses direitos. Aí sim, nós estaríamos falando de um regime de seguridade pública, né? Onde as pessoas sejam reconhecidas como pessoas, essa é a primeira questão, né? Pessoa é um ente, né? A que se reconhece capacidade de ter direitos, né? E aí nós vamos ter as pessoas jurídicas, né? Hoje estão valorizadas, né? E fluidas, né? Porque você já abre e fecha e ela não existe num lugar só. Então você tem pessoa, é um ente capaz de direitos, capaz de assumir obrigações. Então você tem a pessoa. Então você tem o direito da pessoa e depois a garantia dos direitos. Então, se falar de segurança de direito, né, nós só vamos falar o que estão fazendo aí, né, que é segurança patrimonial, né, com total desprezo a pessoa, e sobretudo a pessoa humana, e sobretudo os mais vulneráveis. E é por isso, nesse momento, né, que nós estamos vivendo, com tanto ataque aos direitos, essas pessoas são justamente as que propõem como principal política o acirramento repressivo, achando que isso garante segurança. Primeiro, incontestável, toda a sociedade que tem a maior garantia de direitos, que garante o acesso aos direitos, que o Estado atua nesse sentido, tem melhores índices de convivência, melhores índices de segurança. Esse é ponto. Até porque, numa sociedade como a nossa, você vulnerabiliza toda a sociedade e coloca o Estado como principal agente de insegurança, inclusive para os seus agentes. Está aí o dado que você deu da morte dos policiais, inclusive do suicídio, né? E a própria sociedade como um todo. E aí, resgatando também a história, o Damasceno falou bem, o escravo era propriedade, né? Agora, ele era o alvo. E o Rio de Janeiro é tão complexo que às vezes o Estado servia, inclusive, como um punidor de aluguel. O senhor queria castigar, ele pagava ao agente do Estado para castigar aquele escravo, mas sempre controlando sua propriedade. Mas é preciso perceber, por exemplo, além de você escolher no crime a quem você vai reprimir, que, por exemplo, em 1850, você tinha 1/3 dos presos do Rio de Janeiro presos por crimes que não existiam. Como é que é isso? Presos por situações que não eram previstas como crime. Mas no olhar daquela sociedade, era uma atitude indevida. E eram presos. Por isso, ao longo da história, nós temos a periferia presa, o negro preso, aí tem capoeira, aí tem sambista, aí tem candomblessista, e hoje tem funkeiro. E hoje fica se discutindo retrogradamente se pode ter baile funk ou não na comunidade. Por quê? Porque o que está sendo visado e criminalizado, é importante falar isso, não é só repressão direta, mas quando você faz a repressão direta, você passa para toda a sociedade que aquela identidade é uma identidade que não é bem vista. É uma identidade que é criminosa. E que ela é o nosso problema de convívio social. E aí justifica toda a repressão sobre ela, né? A gente sabe que a periferia, a favela do Rio de Janeiro, é composta por absoluta maioria por trabalhadores. E a camada, via de regra, mais baixa da sociedade. Se você tem um número tão grande de pessoas vivendo tão à margem do mínimo que deveria ter, não é essa pessoa numa meritocracia estúpida que não mereceu viver melhor. São as nossas relações sociais que fracassaram. A nossa sociedade fracassou. Fracassou porque morre muita gente, fracassou porque encarcera demais e porque as pessoas vivem à margem dos direitos mínimos. Mas se a gente admitir por aí, a gente vai ter que tocar no ponto chave que é, né, a nossa lógica, nossos paradigmas de sociedade, que é o capitalismo, o consumo, tudo isso. Eles não querem isso, eles querem manter. Então, em vez de discutir isso, você cria uma situação onde você elege quem você vai reprimir, né? E você demarca todo aquele cara que você já explorou como perigoso, culpado e justifica uma violência sobre ele. E não é à toa que no momento em que você vai tendo o avanço do estado mínimo, você tem o estado máximo do encarceramento. Porque essa questão do estado mínimo tem que ser mais bem colocada. Porque as ações de repressão que são de Estado não são mínimas, não diminuíram. Então tem que ficar, até para ficar mais claro o que significa isso, esse neoliberalismo,
É um Estado se ausentando das suas obrigações sociais, etc. E se apresentando como repressor daqueles que ele expropriou e vitimizou nessa sua ausência. É uma contenção, como sempre foi. É uma contenção do excluído. Interessante esse dado, Marcelo. Desculpa dar uma parte aqui. Que você tem a questão dos gastos com educação, com saúde, com saneamento, e aí entra a questão da água, né? Não só da SEDAI, mas das outras concessionárias desse serviço, né? Água e esgoto. O que se gasta nisto que é essencial para a vida é menos do que se gasta em segurança. Né? Nessa segurança aí repressiva, nesse aparato repressivo. Ou seja, você vai minguando o Estado, vai fazendo o Estado mínimo quando se fala em garantir o que é essencial para a vida, mas para a coisa não estourar, né, investe-se no sistema repressivo. Né? E aí vai desde a eliminação, né? E aí inventa a história daqui a pouco se diz, mas não é para matar todo mundo, tem uns que não devem morrer, então vamos adotar a arma menos letal. Né? Inventa-se um outro tipo repressivo, né? Na medida em que não pode implementar aquele, né, tradicional para todos, né? E aí amplia isso e tem o encarceramento, né? O Brasil é hoje o terceiro país do mundo com população carcerária proporcional em números absolutos e proporcionalmente à sua população, né? E é o que mais potencializou, né? É o que mais implementou aprisionamento, né, nas 2 últimas décadas. É assombroso esse nosso estágio. Tem uma coisa assombrosa também, Damasceno, que eu queria trazer aqui, porque está me preocupando muito. Primeiro, entender que, assim, não há superlotação de presídio. Há superencarceramento. Porque mais de 40% dos presos não estão condenados. Fora, se você trabalhar a questão da legalização ou não da droga, né? Então, assim, o Estado escolhe superencarcerar. Se o encarcerado do Rio de Janeiro é quase em sua totalidade da periferia, da favela, tá? Nós não temos nenhum censo específico sobre favela, mas em números possíveis eu fiz uma conta e a gente verifica que para cada 80 favelados tem um preso. Se contar os mortos, né, pela ação direta do Estado, você vai ver uma destinação para esse grupo. Agora eu preciso entender uma coisa. Nós estamos a um passo de uma coisa muito perigosa e eu estou usando todos os espaços que eu tenho para falar disso. Porque quando a gente tem algum conhecimento de uma coisa e não trata daquilo, a gente é corresponsável. Tá? Os presídios do Rio de Janeiro estão vivendo uma situação lamentável, tá? De muita seriedade. O superencarceramento chegou a um ponto e o trato deles lá dentro nunca foi bom. Não era bom no governo anterior. Mas o acirramento das condições do presídio tá uma coisa muito séria. Eu queria avisar o seguinte, para todas as autoridades. Quando houver um Carandiru no Rio de Janeiro, não digam que não foram avisados. Eu recebi denúncias do Bangu 4. No meio do ano, consegui juntar algumas instituições, né? Defensoria, OAB, Juízes pela Democracia. Fomos lá no Bangu 4 e constatamos. Onde cabem 900 presos, são 3.400. Se você alojar 3.400, onde cabem 900, em condições ótimas, vai estar ruim. Mas não tem condições ótimas. Os cubículos, onde são subcelas, vamos dizer assim, né? Você tem uma grande cela, e aí você tem, como se fossem quartos. Cubículos com 6 camas beliche em cimento. Dormem 20. 14 no chão. Eu não consegui entender 14 pessoas ali no chão. O chão brotando água. Os beliches são de cimento, estavam apoiados por pedacinhos de madeira, pessoas com a cara amassada, nariz achatado, porque o beliche caiu de madrugada. A água é fornecida historicamente em Bangu. Já houve audiência pública na defensoria, tudo isso. E nada muda. Porque é um consentimento da tortura. A água é liberada 2 vezes por dia, por 20 minutos, por um caninho que sai do meio do chão, e o preso tem que acomodar em baldes para fazer sua higiene, sua limpeza, tudo. As pessoas estão adoecendo lá dentro. Então, assim, a panela de pressão está lá, e a coisa está muito séria. Com um agravante. O nosso governador, né, Witzel, tem um projeto de construção de presídios verticais.
Serão 10 presídios, 9 andares, a um custo de 80 milhões cada um, abrigando 3.500 presos. Foi feita uma audiência pública na Defensoria sobre isso, eu compareci. Só quem defendeu essa obra foi o governo do Estado, que foi representado pela Secretaria de Infraestrutura. E não de direitos, nada disso, infraestrutura. Até os sindicatos dos agentes penitenciários foi contra. Tinha lá uma especialista em arquitetura de presídios e mostrou que há 100 anos presídios verticais são condenados no mundo. O mundo está derrubando o presídio vertical, trabalhando com horizontalidade. Ele quer botar isso lá. Eu posso afirmar as péssimas condições e o quanto o Estado atua fora da lei de execução penal, e o quanto o Estado está sendo um criminoso ao ter os presos daquela forma, e o quanto o Estado está sendo torturador. Eu não posso afirmar que seja intencional, mas vamos lá. Quando você quer privatizar a SEDAI, de repente o serviço fica muito ruim e a única solução é privatizar. Se estourar um Carandiru em Bangu, presos vão ser assassinados. O governador, aquele mesmo que desceu do helicóptero na Ponte de Niterói comemorando como se fosse um gol na Copa do Mundo a morte de uma pessoa, vai ganhar inclusive apoio de parte da população. E vai justificar a construção dos 10 presídios verticais que já estão no projeto na LERJ. Vai comemorar mesmo, porque eu me lembro que quando teve aquela comemoração bizarra, eu estava num laboratório esperando para fazer um exame, 2 senhoras, né, da Tijuca, comemoraram junto com o governador. Então assim, é preciso que se deixe claro o que está acontecendo em Bangu hoje. Nunca foi bom, nunca foi digno, mas a coisa está num nível que a qualquer momento pode estourar algum nível de rebelião, e aí a coisa justifica as ações do pessoal da segurança pública que age da forma que a gente já conhece. E aí vão dizer que, poxa, o cara se rebelar, os caras têm que tomar, né, cuidado com a sua vida, e claro que tem, mas vai acontecer isso, tá? A qualquer momento. Mas, Marcelo, você tocou numa questão. Nós julgamos outro dia, na 27ª Câmara Civil, uma ação daquele presídio de Campos, que foi construído para 500 pessoas. Ele estava com mais de 1.000. O Ministério Público propôs uma ação para limitar o número de pessoas que o Estado, né, regulamentou como sendo o limite máximo. Eu fui voto vencido, né, de 5 votos, 4 né, foram no sentido de que, olha, essas pessoas estão lá, um deles chegou a falar isso, as pessoas estão lá porque elas fizeram alguma coisa para estar lá, né? As pessoas que estão nos hospitais, nos corredores dos hospitais, também com superlotação, né, nas enfermarias, não fizeram por merecer estarem doentes, né? Então é algo espantoso, como é que o Estado se dá o direito de se colocar à margem da lei. Então nós temos um Estado marginal. Marginal aí criminoso. É o Estado e as autoridades. Sim. Porque estão à margem da lei, né? Então nós temos lei, nós temos tratados internacionais, nós temos um conjunto normativo que deveria pautar a atuação das autoridades, mas que, né, simplesmente se colocam à margem da lei e seguem. Eu fico imaginando isso que você descreve dos presídios, né, o lugar que mais se mata é dentro do presídio, e de várias formas, né, desde pela violência até pelo descaso, e uma parcela significativa dos presos no Rio de Janeiro tem tuberculose, né, adquire tuberculose, e no sistema prisional o Estado tem matado de várias formas. Eu fico imaginando que, na medida que nós não temos no nosso sistema de justiça instituições capazes de conter isso, e a sociedade, ela tem legitimado, parcela da sociedade tem legitimado isso, que a única saída é o Tribunal Penal Internacional, né? Acusar a cadeia de comando, e aí não pode ser só quem está, né, na ponta, né, dessa linha, não. Pegar a integralidade da cadeia de comando e levar para o Tribunal Penal Internacional, né? Um governador que ratifica, né, um genocídio, que ratifica a execução, ele precisa, né, explicar isso, precisa ter suas condutas apreciadas no Tribunal Penal Internacional, né, do qual o Brasil é signatário, do qual, né, no tratado, e que ratificou esse tratado, né? Já não é mais possível, né, pensar essa questão de outra forma, porque lamentavelmente tem uma propaganda,
né, de que as coisas vão melhorar a partir desse sistema repressivo, né, obscurecendo esse debate e buscando apoio popular, né? Não teve coisa mais sintomática do que isso, do que as UPPs, né, que desde o começo estavam fadadas ao insucesso, mas que levaram, né, o então governador a uma reeleição com quase 80% dos votos. E não é sem razão, né, que o Brasil mandou, né, o exército para Haiti, né, para Porto Príncipe, para treinar, né, como é que se faz contenção em favela. Né? E ele volta do Haiti, vai para Maré, vai para o Alemão, fazer as mesmas coisas que fez lá no Haiti. Então você vê, há uma pré-deliberação de desconsiderar a pessoa humana, de promover massacres, de promover o genocídio, né? E adestrar, né, este aparato repressivo, né, para este tipo, né, de implementação dessa política, que eu não vou banalizar os dois termos, né, do nazismo e do fascismo, mas que são dois regimes profundamente excludentes, né, dois regimes autoritários, né, profundamente excludentes daqueles que eram considerados não fazendo parte daquela sociedade. Então, uma sociedade que não admitia a divergência, não admitia a existência da pluralidade, e que aquele que não estava, né, conforme, era tratado como eliminável. Né? E é o caminho que nós estamos trilhando, exatamente, né, transformando as pessoas em elimináveis, atualmente ainda individualmente, né? Embora por vezes os massacres, né, produzam dezenas de mortes, mas, né, como você lembrou do Carandiru, né, a porta não está fechada, né, e a qualquer momento pode ocorrer efetivamente uma execução em massa dessa população, né, que já é tratada como estorvo. Né? Outro dia o presidente da República disse que as pessoas que têm o vírus da AIDS são um estorvo. Né, são um problema para a sociedade. Se uma pessoa que tem um vírus ou que tem uma doença, né, é um estorvo para a sociedade, o que dizer do outro que está encarcerado? Né? Está se abrindo a porta para se fazer o que se fez na Alemanha nazista. Né? Então é algo assombroso, né? Eu volto com essa expressão, e efetivamente eu ando assombrado com o que está acontecendo no Brasil, porque nós não estamos nos dando conta, né, de que somos pessoas e, como, né, tais, titulares de direitos que têm que ser respeitados, né, e que o Estado não pode se colocar à margem, né, à margem da sociedade, voltar-se contra a sociedade, promovendo um apartamento, né, um distanciamento, um deslocamento da sociedade que deveria legitimá-lo e em nome de quem ele deveria se manifestar. Essa até ficou falando, quer retomar, e eu fiquei pensando, primeiro eu lembrei do caso que inclusive tem um presídio no Pará, se não me engano, que tem uma bactéria comendo os presos também. Acho que é Rondônia, né? Rondônia, né? Que é Rondônia. Que é uma coisa até bizarra, né? Você imaginar algo de ficção científica de terror, né? Aquela coisa, você tem uma bactéria que está comendo, literalmente comendo, né, os presos. E você deixa isso. E o que me chamou a atenção, até que vocês ficaram falando, é que, assim, me veio à mente a própria questão de vamos armar a população, quer dizer, a própria prática de que o cidadão, ele também faz esse apartamento, você disse, tem aquele que é o outro, que é o excluído, né, que não faz parte, e que, portanto, também tem que ser eliminado. Então, você transforma esse cidadão também num agente quase disso daí, né? E como isso ficou presente, até naqueles que são alvos. É interessante que você... Alvos mesmo, né? Sim. Como você vê jovens, eu sei que né, você conversa, eu vi com alguns, e festejando que você libera a arma, você festejando esse estado policial, porque é um estado policial, né? Se você olhar, é um estado policial, e ignorando que ele seria um alvo desse estado policial. Então, assim, esse foi um trabalho que foi sendo feito, e eu por estudar a ditadura, e eu sempre falo que um dos problemas que nós tivemos depois com a chamada Nova República, que nós realmente não dialogamos com a ditadura, e esse estado policialesco, sempre existiu a polícia, né? A gente historicamente, até eu acho que é interessante a gente trazer esses elementos históricos,
tem muito a ver com uma impunidade que foi gerada naqueles anos e que perpetua. Então, assim, existe um livro muito bom, da Marta, esqueci o nome dela agora, que é Polícia, Política, a relação dos Estados Unidos e do Brasil na ditadura, em que ela fala, inclusive, como é que foi construída a Obama, e ela faz um trabalho muito bom, justamente pensando nessa polícia, né? Essa polícia na época da ditadura, como é que você cria essa sensação de impunidade? Isso foi crescendo. Então você tem o Estado, que é um Estado policial, tem os agentes que agem como se eles também fossem, né, não pudessem privar o outro. Né? Jaqueline, você tocou na questão que eu acho que é central também para a gente buscar historicamente esse aparato repressivo que o Estado se transformou no Brasil. Até o governo JK, quem torturava era a delegacia de polícia, né? O governo JK colocou como chefe do Departamento Federal de Segurança Pública, ele era Segurança Pública só aqui no Distrito Federal, né? Brasília ainda não está instalada, que é a atual Polícia Federal, né? Um general. Esse general vai aos Estados Unidos, é recebido pelo presidente dos Estados Unidos e volta e cria um grupo de homens autorizados a matar. Eram 7 só nesse momento, que é o Amaury Cruel. Brasília, né, é fundada, né? Este grupo de homens fica por aqui, no estado da Guanabara, ele recebe outros membros, viram 11 homens. O governo Carlos Lacerda condecora esses homens como os homens de ouro da polícia, né? Então, todos, ou quase todos, talvez apenas um não tenha, caído na marginalidade expressa, né? Contravenção, roubo, sequestro. Se fez isso, continuou na polícia. Não vou falar os nomes, não, deixa por conta lá. Até porque tem gente viva ainda na história. Então, deste grupo, autorizado a matar, autorizado essas coisas todas, saem outros grupos, são formados outros grupos para a repressão política, né? E aí o Exército, né? A Polícia Federal ganha status de Polícia Nacional, chefiada pelo Amaury Cruel, né? E isso se pulveriza pelo país, mas o Rio de Janeiro é onde concentra. A Guanabara, Baixada Fluminense, dentro do estado do Rio de Janeiro, concentra esse tipo de grupo, né? São os esquadrões da morte, né? Depois vai mudando de nome. Mão Branca, o Justiceiro, né? E hoje é milícia, mas o formato é o mesmo, né? É o tipo de gente, né, que faz extorsão, que mata, né? E que tem uma aliança implícita com a polícia, com o Estado. É muito interessante que, né, à medida que as milícias ampliavam, né, hoje já tomaram conta, na Zona Oeste, o contingente dos batalhões da Zona Oeste diminuía. Não precisa mais de polícia, né? A milícia já está fazendo a sua parte, né? Já está cuidando disso como uma força auxiliar do Estado, né? Então, o que temos, né, é uma aliança perversa, né? E aí isso depende de dinheiro, né? Tem um empresariado tacanho que financia isso, né? Que paga por isso. E agora a gente tem um preço para a própria sociedade. Essas senhoras que comemoraram isso, né? Aquela cena grotesca, né? Do governador comemorando a morte, né? Quando chegarem a ela, né? A elas, esse tipo de violência, ou passarem perto delas, elas vão saber que o monstro, né, é muito mais perigoso do que se imagina, né? Que é a história de um amigo meu que ontem foi mordido, né, pelo cachorro, estava com a mão e eu estava indo para o hospital tomar ponto, dar uns pontos. Eu falei, olha, esse é o problema de criar cachorro bravo, né? A gente pensa que ele vai morder só o outro, mas ele morde a gente também, né? É exatamente isso que nós temos aí, né? Estão criando cachorros bravos e que podem daqui a pouco, que já estão virando, né, os cachorros loucos, né, e poderão morder os seus próprios donos. Então, uma sociedade que não é pautada por uma normatividade, pela alteridade, pelo reconhecimento do outro, ela está fadada ao insucesso, porque ela vai acabar efetivamente numa desagregação dos vínculos, né, que nós precisamos manter, né, para podermos coexistir, né, e às vezes em espaços tão pequenos, né, como a cidade do Rio de Janeiro com 7 milhões de pessoas. É preciso aprender a coexistir. É importante, se você está falando, Damasceno, essa questão do direito e do Estado criminoso, o Estado que nega direito. Porque uma coisa é você, primeiro pensar que a função do Estado é regular essa mediação na sociedade. Historicamente, sim, e claro, né, de forma muito simplista, né, falando aqui com vocês. É muito sério quando uma sociedade não tem essa
essa mediação, né, essas normatizações de bom convívio. Muito sério. Mas é mais sério ainda quando nós temos no Brasil, historicamente, acirrado agora, tá ok? Com o fato do Estado promover a negação dessa mediação. A liberação dessa negação de direito, dessa opressão, dessa criminalização. Então o Estado agora, ele autoriza e justifica, né, a sua ação criminosa, sob qualquer norma de direito. E aí, por isso nós temos, inclusive, o Damasceno fez esse retrospectivo, né, dos grupos de extermínio, né, da Esquadrão da Morte, Mão Branca e tal. Por isso nós temos o crescimento das milícias e hoje nós temos um Estado miliciano. Isso é óbvio, que veio se construindo, interferindo na política e hoje ele está diretamente no poder. Não é segredo para ninguém. Ele está diretamente no poder. Em que isso implica? Olha que hipocrisia. As ações da dita segurança pública, dessas últimas décadas, se resumiram a ações violentas na favela. Poxa, mas tem traficante armado? Tem. Inclusive, cada vez mais armado. Primeiro, porque as armas chegam por alguma via, né? Segundo, que o fato da gente ter mais de uma facção no Rio favoreceu bastante a corrupção, inclusive policial, de atravessar e mediar a negociação entre facções. Óbvio que não é de todo policial, mas da força policial. Tá? E vão fazendo isso e o papel do Estado nessa criminalidade do Rio de Janeiro é muito grande. Você não tem uma facção criminosa que não tenha surgido dentro do presídio. O que por aí já negaria qualquer utilidade dessa instituição que é o presídio. Mas nesse processo de negação, de permissão, né, e de ataque à favela, você não vê um ataque proporcional, por exemplo, às comunidades dominadas por milícia. E a imprensa oficial, né, oficial não é o diário oficial, mas, enfim, as forças da mídia mais conservadoras, são absolutamente punitivistas e passam pano, como se diz hoje em dia, nessas ações. Atacam progressão de regime, atacam qualquer coisa mais humana dentro dos presídios. E trazem notícias que fortalecem a ideia da positividade dessa ação policial. Vou dar um exemplo aqui, Jacarepaguá. Jacarepaguá é um bairro, né, um grande bairro, uma grande região do Rio de Janeiro, dominada quase que exclusivamente por milícia. E você vê, ultimamente, no noticiário, problemas na Cidade de Deus. A Cidade de Deus tem a ação policial, tem a reação, é um problema. E aí, no imaginário popular, qual é o problema de Jacarepaguá? É a Cidade de Deus. Essas ações do Estado estão trabalhando para tirar o tráfico e colocar a milícia. É isso, não tem outra explicação. Ninguém fala. Aí o Adriano, né, esse miliciano que morreu, que foi morrido na Bahia. Adriano da Nóbrega. Eu, inclusive, ontem, ironicamente, desejei os pêsames à família Bolsonaro, porque a diferença política é uma coisa e a questão pessoal é outra. E perder um ente querido é sempre muito, né, causa muita dor. Então, realmente, queria expressar aqui meus pêsames à família Bolsonaro, porque perder um ente querido nunca é muito fácil. Mas o da Nóbrega tem passagem pelo Rio das Pedras. Isso é naturalizado, como se fosse uma coisa normal, positiva. Então hoje você tem o Estado promovendo a barbárie, negando o próprio Estado. Quando o Estado, você lembrou bem, quando o Estado fala tem que armar cada cidadão, ele está falando assim, olha, não tem mais Estado. O Estado é incompetente e não precisa mais de Estado. Cada um que se vire. Né? Isso é que é sério. Hobbes faz a festa. E eu quero fazer uma provocação aqui, os companheiros da esquerda brasileira, né, que entendam que este pacto que o Damasceno falou, que eu estou falando aqui, do mínimo de pacto de sociabilidade que tem que existir em qualquer lugar, extrapola a questão direita-esquerda. Hoje, o nível de diálogo que tem que se ter para enfrentar o que está aí é a barbárie versus mínimo de civilidade.
Porque a nossa direita é tacanha, é patética, né, escravocrata, mas eu não tenho problema de conversar com uma pessoa de direita que seja um liberal, que seja uma pessoa que tem aquele pensamento e que defende um Estado democrático. Vamos ter diferenças em formatos e tudo isso. Mas é preciso entender que o que divide a sociedade brasileira hoje, nesta concepção dos direitos principalmente, não é mais o corte de direita e esquerda. Tá? É a vida ou a barbárie. E quem a gente puder ter do nosso lado, por essa vida, por esse pacto de sociabilidade, que venha. E depois a gente vai discutir as questões ideológicas mais profundas, do corte fino de como a gente avança nisso. Eu tenho proposto, Marcelo, exatamente algo similar, que é uma retomada da racionalidade, né? Porque há diálogos impossíveis, né? As pessoas, elas se ativam e são tomadas, e no final, né, não preciso te dar exemplo, que você conhece, companheiros nossos, que são igualmente ativados, né? E reage, peraí, calma, de novo, vamos começar do começo, né? Nós não vamos nos entender se partirmos, né, para não racionalidade, né? Eu acho que esse é o primeiro pacto que nós precisamos estabelecer, porque nós precisamos reconstruir o que está sendo destruído. E isso é muito sério, porque o problema não é o ministro dizer que era uma festa, até a empregada doméstica estava indo para a Disney. O problema é o que vão fazer deste curto período em que puderem, né, e destruir é muito fácil, né, e o que vão fazer neste curto período, e o tempo e os recursos que serão necessários para voltar ao patamar anterior, né? Isso é muito sério. Colocar fogo num prédio é só acender um palito de fósforos. Construir um prédio, né, leva tempo, né? Então o que nós estamos vivenciando no presente momento é uma política destruidora de tudo. E o Paulo Guedes é bem expressivo disso, são os gafanhotos que passam comendo, né? É a Samarco e a Vale, né, que passa fazendo os buracos e tirando os minerais que têm valor e deixando as barragens para estourarem depois, né? Então como é que a gente recompõe, né, todas essas coisas que estão sendo destruídas? Nós precisamos, né, aí nós não podemos pensar com o fígado, né? Ontem eu ouvi uma pessoa dizendo que o Marx odiava o capitalismo. Eu virei porque estava meu lado e disse, não, muito pelo contrário. Ele quis entendê-lo, né? Ele o estudou. Você não vai encontrar uma linha de ódio, né, na literatura marxista do Marx, né? Você vai encontrar uma linha, né, no Marx de ódio ao capitalismo. Muito pelo contrário, né? Assim, o que ele tem aqui, o que ele está produzindo, o que ele está fazendo e como é que nós podemos tirar proveito disso? Como é que o mundo do trabalho, e aí, pessoal, toda vez que eu falo do mundo do trabalho, alguém diz para mim, não tem mais esse mundo do trabalho que você fala, os empregos já não existem, a sociedade não é industrial. Eu digo, não estou falando, né, de bater o ponto, não, né, do empregado que bate o ponto, não, do operário que bate o ponto. Eu estou falando do mundo do trabalho, daqueles, né, que demandam, né, um esforço, demandam um trabalho, realizar alguma coisa pré-ordenada, a fim, né, de garantir a sua subsistência. Diversamente desse outro, né, desse outro mundo, que é o mundo do capital, e no presente momento o capital financeiro, que vive exclusivamente da especulação, né? Então o contraponto, né, mundo do trabalho e mundo do capital, né, e hoje do capital financeiro, ele continua com seus conflitos inconciliáveis. Agora, isso não é para causar ódio, né, não é para causar os surtos, né, de quem não está compreendendo. A ideia é buscar compreender, né, o que está acontecendo, o que está sendo feito e como é que nós podemos também com racionalidade nos contrapormos a isso, né? Eu acho que essa que é uma questão, né, e aí talvez, né, as inimizades não são pessoais, os conflitos inconciliáveis não são pessoais. Eu entendi muito bem o que você falou. O problema não é, né, o conflito, né, esquerda-direita ou direita-esquerda, ele não é pessoal. Ele é de interesses inconciliáveis. Pessoalmente, as pessoas podem até ter um trato civilizado. Uma não precisa morder a orelha da outra, né, para demonstrar o antagonismo dos interesses que representa. Né? Esse embate tem que ser um outro campo. E o que a gente mais precisa agora é garantir uma sociedade que tem espaço para esse embate. Exatamente. Né? E aí, alguns companheiros de esquerda, felizmente nem todos, não a maioria, costumam falar, não, vem com esse papo de democracia, esse papo... Eu lembro daquela célebre frase, o que nós estamos a temer?
né, com a democracia, se não perder nossos próprios grilhões, porque fora da democracia, o primeiro que vai ser mordido somos nós. Somos nós. Então, assim, garantir um ambiente onde se possa discutir a diferença já é garantir um pacto de sociabilidade, civilidade fundamental. Porque não é à toa que nós começamos aqui a nossa conversa falando da negação de direitos. E o Damasceno ainda há pouco deu o exemplo da votação lá onde só ele foi julgamento, foi voto vencido. 27ª Câmara. Não, não tem. A lógica no Brasil mas se não tem direito para fulano que está lá fora, por que vai estar aqui para dentro do presídio? É o contrário. Garanta direito para qualquer um, porque automaticamente qualquer um vai estar coberto pela lógica do direito. Mas aqui a gente quer exceção. Uma vez eu vi uma palestra de uma pessoa do Ministério Público falando que pediu pela saúde de um preso e foi julgado, foi negado, alegando que se nem o cara solto nos hospitais consegue tratamento digno de saúde, por que o preso ia ter? Quer dizer, não é mais, ele não fica indignado pelo cidadão não ter acesso digno à saúde. Aí ele quer, por não ter, ele quer democratizar, vamos dizer isso, né? Essa experiência para todos. Democratizar não direito, isso é uma loucura. As pessoas têm que entender aquela frase também que diz que você não se mostra por como você trata quem você gosta, mas como você trata quem você não gosta. Então, o cara cometeu um crime, por isso que ele está lá. Claro que ele cometeu um crime, por isso que ele está lá. Ainda bem, porque senão ele estaria preso indevidamente, né? Pior ainda. Mas ele cometeu um crime, está lá. Sim, ele cometeu um crime, foi preso, foi julgado, está lá. E isso está dentro da lei. E mas não deixa de ser um ser humano. Inclusive, para combater o crime, tem que trabalhar dentro da lei. Em vez de tirar direitos para o preso, ele tem que inserir o preso no mundo de direito. Você sabe que na LEP, Lei de Execução Penal, a LEP é de 84. A LEP tem um artigo que fala que o preso que trabalha dentro do presídio, seja para o Estado ou para uma empresa que está lá dentro, pode ganhar até 3/4 de salário mínimo e não tem direito a direito trabalhista. Né? A Constituição já acabou com isso, mas não receberam a LEP na Constituição. Então os presos que trabalham, que são poucos, continuam ganhando menos salário mínimo e sem direito trabalhista. E as pessoas acham isso bom. O deputado Glauber Braga apresentou há 2 anos atrás um projeto no Congresso, redundante com a Constituição, garantindo ao preso que trabalha as condições de um trabalhador. O Lauro Jardim, do Globo, colocou na manchete da sua coluna: deputado do PSOL quer dar salário mínimo para preso. Ou ele se mostrou absolutamente incompetente enquanto jornalista, ou absolutamente mau caráter. Mau caráter, porque isso é uma deturpação da verdade, com interesses de reforçar uma tortura, uma negação de direito. Eu já prego o seguinte: eu quero inundar o presídio de direitos. Ora, esse cara da periferia que hoje é preso majoritariamente, né, nos presídios do Rio de Janeiro, do Brasil, ele vem por gerações à margem dos direitos e à margem da formalidade da sociedade. Ele foi preso porque estava roubando, ou o que quer que seja. Se ele tivesse trabalho, que inclusive, diga-se passagem, os presos pedem trabalho. Os presos pedem trabalho. O Estado que não é competente o suficiente de colocar lá. Se esse sujeito ele vai trabalhar, e com esse trabalho dentro do presídio, ele está inclusive sustentando a sua família, e eu estou garantindo a ele, eu estou tirando ele da marginalidade e colocando, enquanto ele cumpre a pena, na condição de trabalhador. Agora a sociedade tem que decidir se ela quer isso ou se ela quer ficar linchando nos postes. Mas aí tem que ser claro. Não é fingir que achar que ele linchar no poste vai lhe dar mais segurança, porque não vai dar. Até porque aumentar encarceramento não dá segurança, porque encarceramento é posterior ao ato cometido. E só aumenta o nível de quem está marginalizado, que não pega emprego depois, vulnerabiliza sua família, só aumenta a espiral da violência. Então o grande desafio aí para esses tontos que estão no governo é dizer, francamente, o que você quer? Você quer ser torturador? Diga, né? Já faz homenagem ao torturador, diga. Ou você quer fazer com que esse cara pare de cometer crime realmente e seja um trabalhador?
Tem um caso aí que a gente lembra que ficou muito comum, né? Quando volta e meia vem da famosa Bolsa Presidiário. E aí é uma loucura, porque quando você explica para a pessoa que, primeiro que é um direito que está para quem já era um trabalhador, quer dizer, beneficiário, né? É o trabalhador segurado, isso é um seguro. Descontou para isso, e tudo pode ser objeto de seguro. Né? A vida é objeto de seguro, faz seguro de vida. Se eu morrer, eu designo uma pessoa para receber por mim, né? Então eu pago o seguro. Se eu for preso, né? A minha família, e não é o próprio preso que recebe, né? E é só o trabalhador segurado, é menos de 2% dos trabalhadores, dos presos, né? Que tem essa condição de segurados, mas não tem jeito de explicar isso, nem mostrando o artigo da lei. Aliás, quem ouve isso, quiser conferir, né? Está lá na lei 8.213, né? Que é o plano de previdência. Não, eu mostrei várias vezes a lei. Agora, é mais difícil você explicar para as pessoas, inclusive que você quebra um círculo, como você falou, porque, na verdade, as pessoas, e eu estou dizendo uma média de um cidadão comum, né? É quase que vou botar o termo que é muito comum, né? O cidadão de bem, né? E que fala o seguinte: a minha família, eu tenho direito. Aquele que é criminoso, você criminaliza ele e toda a sua geração passada e futura, né? Porque é como se, é o que você falou, né? A periferia não é que cometeu um crime, que o crime também você varia, se você pegar na história você vê algumas coisas que eram crimes e outras não, né? Como a gente falou até da questão do escravo, né? Mas também a família desse preso tem que ser punida, porque afinal de contas ela não é uma família de bem, e você gera uma situação que é uma situação de insegurança também para aquela família daquele preso que se sente alijada de qualquer condição social, qualquer condição política, qualquer condição econômica, porque ela está fora. Ela também é punida. Então, pode não estar no presídio, mas ela também é punida. Pois é, você está colocando uma questão, né, que o Marcelo começou hoje aqui, essa coisa assim, a sociedade escolhe o que ela quer ser, que ela quer que seja crime. Beber café no mundo árabe já foi, né, uma conduta ilícita muito grave, né? Eu já teria, né, nascido mineiro, já teria nascido com prisão perpétua. Queria reclamar, né? Inclusive, que não cometemos esse crime quando conversamos aqui. Exatamente. Mas aí, beber café, né? A prática da capoeira foi criminalizada, né, no Código Penal da República, exatamente porque os chamados negros capoeiras, eles eram monarquistas, eles eram, né, formavam a guarda negra da princesa Isabel, né? Então, correr, né, pela rua, né, os negros correrem pela rua, isso era crime. Você não podia correr, quem está correndo está fazendo alguma coisa. Andar em Malta, né, se forma uma patotinha, sair andando, isso era crime, né, no primeiro Código Penal da República. Não sei se eu falei República aqui da pouco. Esse é o primeiro Código Penal da República. Então a sociedade escolhe, né, o crime que ela quer fazer. Então o crime, ele é um produto não do indivíduo, né, mas é um produto da sociedade para o indivíduo. Então, previamente, olha, esse grupo aqui pratica tal conduta. Essa conduta, a partir de hoje, ela é crime. A gente chegar nos presídios, a gente vai ver que a meninada que está presa é vapor do tráfico, né? É vapor deste comércio, e só é tráfico porque o comércio é proibido, né? Porque se fosse permitido, perderia essa palavra, né? Então a gente vai falar do tráfico de pessoas. Só existiu tráfico de pessoas no Brasil a partir do momento que isso era proibido. No Brasil colônia não tinha tráfico de pessoas, o comércio de pessoas era livre, né? Então a partir do momento que é proibido é que vira tráfico. Então nós temos, são os vapores, são os varejistas, né, dessa substância, deste tipo de substância que o Estado não quer que as pessoas usem, né? Pode usar todas as outras, pode usar Rivotril, pode usar diazepam, esses outros todos podem, né, estão liberados. Tem um tipo que não pode. E aí tem outra coisa, as mulheres desses homens e até mãe. Outro dia eu vi um juiz que condenou uma mãe, o filho morreu, ele tinha uma arma, né, ela guardou essa arma, era o único objeto que ela tinha do filho, né? Ela guardou essa arma, ela estava lá guardada, né, no fundo de um armário, e já enferrujada, o filho tinha morrido há muito tempo. A polícia chegou, deu uma batida no barraco, achou a arma, levou a senhora presa. Tinha uma arma, sem autorização legal, né? E o juiz a condenou, porque ela tinha uma arma em casa. Quer dizer, o único objeto que ela tinha,
né, que ela rememorava o filho que ela teve e que foi morto, né, numa ação violenta do Estado, né? Então nós temos as mães que estão sendo criminalizadas, as mulheres dos presos, né, namorada, são presos por tráfico quando às vezes querem levar, né, uma guimba, né, de uma substância, já que está portando e não é para uso próprio, né, elas são criminalizadas como traficantes, né, como tráfico. Eu falei isso outro dia, né, para uma colega, muito minha amiga, mas uma feminista empoderada, ela quis me bater. Ela disse que eu estava diminuindo o papel da mulher nessa atividade. Eu digo, não, eu não estou diminuindo o papel da mulher, né? Eu falo com gente que conhece, eu conheço, né? Eu visito, eu sei, eu vejo os processos. Eu vejo, né? A mulher que está sendo condenada por tráfico, por associação ao tráfico, ela não está envolvida no negócio, ela não está na venda. É a mulher do NEM, da Rocinha, que está presa, condenada, e tem uma filha excepcional que eu não sei nem por onde anda, quem é que está cuidando desta filha do casal, tem outros filhos, porque é associada para o tráfico, porque ela vivia, né, ela tinha um padrão de vida mantido, né, com dinheiro do tráfico, né? Então eu dei só um exemplo, mas tem aí centenas, milhares de mulheres que estão sendo presas como traficantes ou como associadas para o tráfico, quando a relação delas não é com a atividade, né, de transporte, de fornecimento, do comércio das drogas. Elas são vinculadas à pessoa e não à prática da pessoa, mas elas estão sendo condenadas. Então, se a gente chega assim, vamos fazer uma listagem aqui de todo mundo que está condenado. Vamos ver aqui se apenas se justifica em algum caso, se o encarceramento se justifica. Vamos ver se nestes casos o encarceramento se justifica. E, lamentavelmente, o encarceramento não se justifica na maioria dos casos em que esses encarceramentos ocorrem, né? Como este caso da mãe do preso, né? Ela poderia receber uma advertência por não ter devolvido essa arma, né? Você imagina uma situação mais esdrúxula que tem de uma mãe que seja, né, passa a ter o dever de levar à delegacia e devolver a arma com o qual o dia o filho praticou algum crime, né? E o filho já morreu, né? Mas imaginar que há algum proveito para a sociedade empreender essa mãe, né? A pessoa tem que ser, né? Olha, tem que ter uma concepção muito absurda da existência, assim como uma namorada, né? A mulher daquele que empreende uma atividade criminosa. Então, se ele exerce, você sabe, você sobrevive com o resultado dessa atividade econômica e legal dele, né? Então, né, você é associada para tanto, né? Então você vê o que a gente tem. Vamos pegar os tipos, né? É trágico, não é risível, é trágico, né, o quadro, né, das pessoas que estão sendo encarceradas, porque não há proveito algum para a sociedade, né? Não há proveito algum no encarceramento, em nenhum encarceramento, mas em alguns não há sequer justificativa, né? Dizer que a namorada pode ser encarcerada por isso, ou um menino, né, que canta uma música que não é muito agradável, né, a ouvidos mais sensíveis, notadamente as pessoas que gostam de ouvir Wagner e parafrasear Goebbels, né? Então, efetivamente, agora, criminalizar por isso, né, é algo impensável, inimaginável, e nós temos feito e temos naturalizado isso. Eu fiquei pensando numa coisa, essa que você falou, que depois eu queria até que vocês falassem um pouco depois que você falar, Marcelo, que me remeteu, que é pouco conhecido por todos nós, a questão do abolicionismo, né, abolicionismo penal, que eu acho que é um tema que está surgindo para alguns, mas a gente não sabe. E eu acho que entra também um pouco assim, é uma compreensão minha, né, é limitada. Se prende por tudo, né? Parece que se prende por tudo, e a sociedade está aplaudindo. Vamos prender por tudo. É quase que uma relação amigo-inimigo, né? Ele não é meu amigo, é meu inimigo, então prenda. O Carl Schmitt nunca deve ter ficado tão feliz como o povo brasileiro, né? Fala assim, está sendo aplicado aqui na íntegra aquilo que eu falei da relação amigo-inimigo. E eu acho que a sociedade, que vocês estão falando, e eu fico pensando na questão social, como é que a sociedade, eu digo cidadão médio, né? Não vou botar, não é cidadão de bem, o cidadão médio, e muito influenciado pela mídia, quer dizer, quando o Lauro Jardim fala, na verdade ele vai para uma classe, porque nem todo mundo lê o Lauro Jardim, mas eu moro no subúrbio,
E o que você mais vê é pessoas que são essas que são alvos, que pensam exatamente da mesma maneira. Já vi professor dizendo, como assim a família do preso vai receber a bolsa presidiária, que é engraçadíssimo, né? Os valores da bolsa presidiária são aquelas coisas surreais, né? Valores que você nem imagina. Mas como assim eles vão receber? E você explica, olha só, o filho daquele que está preso, ou a mulher, remete à questão até de gênero, né? A mulher, né? Ele não é criminoso. Ele não é aquele que está preso por ter cometido o que chama o crime. Mas você coloca, não, ele é o filho daquele que foi preso, né? É a mulher daquele que comete o crime. Então, entra na mesma lógica. Você criminaliza, e você prende, você encarcera, e a sensação de segurança é pior porque cada vez aumenta o número daquele que é meu inimigo e que tem que ser encarcerado. Jaqueline, algumas pontuações sobre o que você levantou. Primeiro, essa questão da bolsa preso, que depois de tanto tentar explicar às pessoas, eu gostaria realmente de criar a bolsa preso. Gostaria. Eu acho que alguma coisa como Bolsa Família devia ser pensado no Brasil, obviamente que com um presidente que pense, né? Senão é impossível. Porque, vamos lá, nós temos 700 e tantos mil presos no Brasil. Eles têm filhos, têm esposas, têm pessoas que dependem, né, deles. Eles já são, originariamente, da camada social mais vulnerável, que menos recebe a presença do Estado, se não pela polícia. Tem menos acesso à educação, menos acesso a tudo, tá? Se você não fizer um trabalho, porque o papel do Estado é minimizar a vulnerabilidade, se você não fizer um trabalho no vulnerabilizado, essa cadeia se multiplica, tá? Então, o auxílio reclusão, né, o nome correto do Bolsa Preso, ele é um direito previdenciário do cara que descontou. Não é que, foi preso, ganha 2.000. Poucos aposentados ganham 2.000, vamos combinar. Imagina quantos presos tinham descontado para a Previdência. E se descontaram, não vão ganhar 2.000 e é direito deles. Mas nem chega tanto. Não chega. 1.000 os quebradinhos, não chega. Não tem um valor, é de acordo com a sua contribuição. O problema é o seguinte... Então, mas não passa desse limite. Não aí passa. Ele contribua com 10 salários mínimos, vai receber esse mil e pouco. Não passa. Então perceba o seguinte, você não assistir, não atentar para um problema social que é no superencarceramento, que é a família do preso, enquanto população vulnerável, de uma região dos estados, que é a periferia, onde você tem, inclusive, o tráfico institucionalizado, é você deixar que outro estado ganhe aquele jovem. E ele vai ser ganho ali com toda razão. Com toda razão, porque ninguém pode decretar que ele morra de fome. Primeiro papel de um ser humano é continuar vivo. E se ele precisar recorrer ao tráfico para ficar vivo, que recorra. E o culpado é o Estado. Então vamos lá. A lei de auxílio e reclusão dizia que o preso que tinha contribuído um mês nos últimos 12 anos de ser preso tinha direito ao auxílio e reclusão. Mas podem ficar tranquilos. Bolsonaro mandou para o Congresso e foi aprovado, que agora mudou. Agora, para o cara ter direito ao auxílio e reclusão, ele tem que ter contribuído ininterruptamente 24 meses antes de ser preso. Então, se eram muito poucos, Damasceno, ganhando muito pouco. Aumentou a agora carência. é ninguém. Agora, o que me surpreende é que eu vi pouco grito no Congresso. E eu não estou cobrando da bancada do Bolsonaro, estou cobrando da nossa bancada. Da bancada que defende os direitos. Que às vezes é pautado pela direita e não quer brigar e levantar plaquinha numa votação dessa para não perder voto da classe média. Tá? Tenho dito e tá entendido, né? Então, seguindo nessa linha. Não fizeram estardalhaço, deixaram passar. E não entendem que não adianta brigar contra a reforma da Previdência quando você não briga também contra uma mudança de lei dessa no auxílio de reclusão. Não adianta falar que estão perdendo direitos quando você não grita nesse direito. Nós vivemos uma sociedade apartada. Sempre vivemos. Né? Se você não entender que às vezes a pauta de um grupo social, na essência, é a mesma de todos, mas que ela pode tocar diferente, por exemplo, a perda de direitos, para a gente, questão da reforma da Previdência, reforma trabalhista, tudo mais. Mas para uma grande massa da população, herdeiros, né, gerações futuras dos escravos, que estão à margem de todos os direitos,
que nunca tiveram emprego formal, eu sempre chamo a atenção disso. A reforma da Previdência pode não ser o grande problema. Por quê? Porque nunca tiveram emprego formal. Agora, claro que a reforma da Previdência é um problema para todos. Mas temos que entender como é que os problemas nossos se encontram. Porque o maior problema é que ele vai doer na sua pele. Então tem que entender que o fim do auxílio reclusão, que agora é o fim, da forma que o presidente colocou, é o fim, foi aprovado no Congresso, tem tudo a ver com a agenda de perda de direitos. Tem tudo a ver com mudança na aposentadoria. Mas tem uma mudança na aposentadoria que a classe média grita e a outra que ela grita a favor. Enquanto nós, que já somos minoritários na sociedade, dividirmos e escolhermos a pauta, principalmente pautados pelos conservadores, nós vamos perder todas. Mas Marcelo, você está tocando umas questões, aí você falou dessa bancada que se situa no nosso campo, né? Eu tive outro dia uma interlocução com um dos parlamentares que esteve lá na aprovação da lei do abuso de autoridade, né? E foi uma conversa até tensa, porque diante dos abusos do Ministério Público, notadamente do Ministério Público, pensou-se uma lei, né, de abuso de autoridades. Foi aprovada recentemente. Só que tem um problema. Quem propõe a ação penal contra quem comete crime é o Ministério Público. O Ministério Público vai propor ação penal contra, né, as suas próprias condutas, né? Então, no final das contas, é mais uma lei encarceradora daqueles que não eram os que justificaram a edição da lei. A lei visava os agentes públicos cometerem os abusos aí, né? Notadamente a Lava Jato explicitou, né, o tipo de abusos que cometia, condução coercitiva, né, sem prévia intimação, o Ministério Público fazendo essas arruaças todas que fez, né? Só que o Ministério Público é o dono da ação penal, né? Ele não vai propor ação penal contra as suas próprias condutas. Então até isso, né? Eu não estou defendendo aqui o encarceramento dos promotores, não. Mas se era para pensar uma lei de abuso de autoridade, você diz, olha, a pessoa atingida pode processar o promotor, né? Fica assegurado aí o direito à ação penal privada, a queixa contra o autor do abuso de autoridade, né? Mas não, você vê que pensa-se, né, a pretexto de editar uma lei, e aí, né, amplia o poder encarcerador, né, piora a situação. Nós tivemos outro dia a prisão dos parlamentares do Rio de Janeiro, prisão preventiva. A Constituição é textual, né? Desde a diplomação, os parlamentares somente podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. Não tem prisão preventiva de parlamentar, prisão temporária, prisão provisória de parlamentar. Ele pode ser preso depois por sentença penal condenatória, né? Transitado e julgado, que é o que está na Constituição também. Mas prisão preventiva a Constituição veda. E tem um artigo da Constituição, eu fui participar, ele não era governador ainda, né? Do juiz, Wilson Witzel, eu falei isso. Ele, não, tem que prender. Aí eu voltei pro meu cantinho, peguei a peça da Constituição, quando eu falei, né, em seguida, olha, a Constituição diz isso, e li a Constituição. Aí, no intervalo, ele falou assim, isso está escrito na Constituição? Deixa eu ver aí. Aí eu passei a Constituição para ele, né? Isso foi no programa da Band, da Neise Ventura, né? Então já está lá gravado, né? Então é espetacular, né? Como é que as pessoas defendem? E de novo, a nossa bancada fez coro com prisão ilegal. Ou seja, há dentro de nós, no nosso campo, os nossos companheiros, alguém que ainda acredita na prisão como meio de solução de mediação das relações sociais. E mesmo quando a prisão é ilegal, né? Então é o seguinte, quando a prisão é de alguém que está no nosso campo, olha a ilegalidade, mas quando é no campo do outro, isso está justificado. A prisão claro que eu não vou aqui defender nenhum daqueles parlamentares que foram presos, eu não vou defender pelo que eles fazem, mas defender a prisão deles eu não defendo não, porque senão eu estaria defendendo as ilegalidades, né, que se praticam por aí. Eu acho que essa é a questão que nós precisamos olhar para o outro, né? Porque quando se pensa, né, seja na classe, seja no segmento da sociedade, quem está sendo encarcerado são eles. Os que estão sendo mortos são eles, né? Essas questões não me dizem respeito, então podem continuar acontecendo. Quando a ideia, né, de direitos, nós temos assim, os nossos direitos, o que, né, nos é comum. E nos sendo comum, eu tenho que reconhecer o seu também, porque depois eu vou ter legitimidade para exigir, né, o cumprimento do meu. Então,
negócio está confuso mesmo e o punitivismo, ele está muito aflorado, né? Eu tenho uma postura garantista, né? A minha postura não é nem essa é uma questão que para mim ela não é muito clara, é algo que eu preciso elaborar melhor. Eu acho que há determinados crimes que eu não aboliria a pena, não, né? O crime de tortura, né? O que a ditadura empresarial militar fez, né? Destruiu vidas de pessoas, de famílias, os crimes de homicídio, né? Eu acho que eu não sei se a pena também não resolve, e eu não sei para que ela serviria, mas eu não adoto a postura abolicionista, não, mas eu adoto e eu tenho um compromisso com a postura garantista, né? Então eu tenho uma questão aí do garantismo e do abolicionismo, né? Então eu acho que minimamente nós temos que ser garantistas, porque é isso que vai nos dar um parâmetro geral, né, para as relações sociais, porque bom senso todo mundo tem, né? Aliás, Descartes começa os costumétricos com isso, né? O bom senso é a coisa que melhor a natureza criou todos os homens. Ninguém se acha despido e ninguém quer mais do que já tem. Agora, cada um tem o seu. Então nós precisamos de um parâmetro, né, que medeie, né, as relações, todas as relações. Então, para isso, eu tenho que te reconhecer como titular de direitos, a fim de que você também me reconheça como titular dos mesmos direitos. E está faltando isso. Quer dizer, eu tenho os meus direitos, mas você não precisa ter, porque você é o outro. A coisa é tão louca no Brasil que quando um juiz defende garantir direitos, ele tem um nome, que é o juiz garantista. Eu pensei que todo juiz, por essência, fosse garantista, mas não. Tem aqueles que estão ali para extrapolar, né, a legislação pelo seu... E isso no sistema judiciário não é elogio. Não é. Então isso é muito louco. É uma minoria que se diz garantista. E o fato deles se dizerem é que nem educação inclusiva. Eu falei, poxa, quando você fala que a educação, que o fulano é da educação inclusiva, você está me dizendo que a educação não é em si inclusiva. Mas enfim, eu faço questão, Damasceno, de me pronunciar sobre essa questão da Furna da Onça, que foi a votação para a liberação ou não daqueles deputados presos há um ano. Ficaram um ano presos preventivamente, né? Para além da argumentação que você falou, eu concordo, legal, eu quero dizer o seguinte: equivocadamente, o campo progressista votou pela manutenção da prisão daqueles deputados. Deputados aqueles que jamais ganharam, nem ganhariam, nem ganharão meu voto. Deputados que não ganham sequer o meu respeito enquanto deputados. Como disse um amigo meu, eu tenho total convicção, inclusive, que eles são culpados. Mas a minha convicção e do Dallagnol não serve de nada juridicamente. Precisa de provas, julgamento. Precisa de provas. Porque se faz isso com ele... A justiça imagina... provas contundentes, falou agora recentemente, né? Provas contundentes. Se você prende aqueles caras daquela forma, imagina o que fariam comigo. Então, o que você falou, a gente tem que garantir o direito para todos. E vejam bem, quando isso que os companheiros aí, né, do campo progressista, que tem uma boa atuação no modo geral, mas que patinaram nisso, porque é um campo, não devia, mas ainda é um pouco novo, uma discussão nova, essa questão do, né, combate ao punitivismo. O que eles não percebem é o seguinte: quando eles votam para que aqueles deputados permaneçam presos preventivamente, quando não tem justificativa para a prisão preventiva deles, eles estão mantendo presos os 44% dos presos preventivos e provisórios do Rio de Janeiro e do Brasil. Em que mais da metade acaba absolvida, afinal, né? Isso é um dado muito interessante. Quando sobrevivem. Conheço casos de pessoas que morrem lá dentro, ficam 2 anos esperando o julgamento, morrem e não acontece mais nada. Sabe? Porque o cara morreu. Aí não é julgado, aí morreu. Aí devia ser bandido mesmo, porque depois que é preso, a sociedade não absolve. A pena não acaba nunca. E a pena não acaba, Jaqueline, você falou uma coisa que eu me lembrei agora. A pena é proibido, mas há uma extensão da pena. A família condenada. Eu conversei com um ex-preso há pouco tempo, preso de grandes assaltos e tudo mais, 16 anos preso. Ele falou: professor, isso não é justo. Eu falei: o quê? Eu cometi todos os erros da minha vida. Fui preso corretamente. Minha filha nunca cometeu erro nenhum. Minha filha estudou. Minha filha foi concorrer a um emprego agora, numa joalheria, né? E quando puxaram todas as fichas dela, viram que ela já tirou carteira de visitante. E aí automaticamente ela não recebe emprego.
Infelizmente, isso até por causa da hora, né? Senão nós falaremos aqui horas. Como eu falei, eu acho que tem que ter um segundo programa. Eu sempre falo que realmente é um tema que, como eu falei lá no início, né? Ele toca a todos nós. As pessoas às vezes não se dão conta disso, né? Que toca a todos nós e independe de posição política, ainda tem essa, né? Exatamente. E as pessoas não se dão conta do que elas estão vivenciando. Então, eu concordo, Marcelo, né, já me conhece há algum tempo, deve ter visto também alguns meus posicionamentos. Você tem que ter a compreensão. Não adianta também nós xingarmos, que muitas vezes acontece, aquele outro que não compreende, que é o cidadão comum, que se diz cidadão de bem. Eu falo que tem categorias de cidadão de bem, porque às vezes ele não compreende, né? Vou dar um exemplo até rápido. Eu tinha um porteiro no meu condomínio, e que eu conversei com ele, eu mostrei o livro, né, que eu escrevi sobre ditadura, ele pediu para ler, e você mostra aquilo tudo. E ele, a primeira coisa, quando ele comemorou a condução coercitiva do Lula, e eu ainda brinquei com ele e falei assim: você tem ações na bolsa? Você trabalha numa multinacional? Você é banqueiro, não bancário? Você é banqueiro? Então você está comemorando o quê? Isso foi antes da reforma trabalhista. Eu falei assim: isso é para atingir exatamente você trabalhador. E passou. E aí ele votou depois no Bolsonaro, óbvio, né? Eu descobri recentemente que ele foi demitido por justa causa por desvio de dinheiro. Mas ele não se via como aquele que estava ali no alvo. E você tem que conversar. Algumas pessoas algumas pessoas você não consegue ter diálogo, né? É o famoso. Com fascista você não conversa porque ele não escuta. Mas eu acho que outras pessoas a gente tem que dialogar. Então, assim, essa conversa é importante, a gente foi na forma de bate-papo. Eu gostaria de terminar, né, eu acho que pedindo uma indicação também para quem quiser se aprofundar, eu acho que é importante, o que as pessoas podem ler, ver. Tem um seriado que eu ainda não consegui ver, parece que é muito interessante, no Netflix, sobre um caso de jovens que foram presos injustamente, esqueci o nome. Olhos que Condenam? Olhos que Condenam, né? Mas eu acho que é importante, e até essa é uma das novidades um pouquinho do podcast, que é, além do que é falado aqui, a gente levar também para que as pessoas se interessem. E eu acho primordial que se entenda que nós estamos aqui num laboratório de pesquisa prática de ensino em história. As pessoas têm que entender que a história, ela não é algo que você só vê num livro e é algo passado. Na verdade, a gente vivencia isso, né? Muitas vezes nós historiadores somos colocados como os primeiros a irem para a fogueira, né? A gente está lá na lista, a gente está na lista lá daqueles que vão para a fogueira. E as pessoas comuns falam assim: nossa, você está falando de história é tão chato. E elas não compreendem que é a gente se colocar nessa sociedade, né? Então, a questão de segurança é uma questão muito imediata. Muito imediata. Eu, antes de vir aqui hoje, fui lanchar, não almocei, e parei numa loja, fui comer um sanduíche, e estava no balcão, e vieram dois negros, maiores do que eu, mas pararam para uma senhora, né? A senhora já com medo, eu olhei assim. A primeira reação nossa, até que nós compreendemos, ele vem assaltar. E eles pararam, é o famoso tia, né? Você vira tia de todo mundo. Eu não quero dinheiro não, só que eu tô com fome, você paga um sanduíche? E na hora eu pensei assim, eu falei assim, sentir fome ninguém tem, ninguém deve sentir fome. Aí você falou da fome, ninguém deve sentir fome, né? Aí eu falei assim, pede lá o sanduíche. Mas a gente divide tô eu com meu irmão. Eu falei, não. Eu dei um sanduíche para cada um. Aí depois eu encontrei com ele, estava com a batata, eu falei para ele, aí eu dei a batata para ele, eu falei assim: eu não comi a batata, estou trazendo para você, porque o pessoal da loja já queria colocá-los para fora, né? Eu falei assim, olha, eu falei para ele, ninguém tem que sentir fome. Então eu acho que é o papel nosso discutirmos essa questão de segurança, porque ela vai além do Estado policialístico, né? Claro. Eu acho que a segurança alimentar, né? Mas olha, eu dos filmes aí do Oscar, acho que vale a pena ver o Coringa. Não vale a pena ver os Dois Papas, não, para essa finalidade. Dá para outros, para entretenimento. Porque não tocaram na questão de fundo, que é o Banco Ambrosiano, né? Que lava dinheiro. De tudo. De tráfico, de trobeço de armas, da máfia. Tem uma parte muito emblemática do filme, que quando a psicóloga fala para assim: o sistema não se importa com você. E nem comigo.
né? Eu acho que aquilo ali dá bem uma dimensão do que nós estamos vivendo, né? O sistema não se importa, né, com o mundo do trabalho, né? E eu tenho um livro que é Necropolítica, né, que eu acho que é um livrinho, né, não é muito pesado, não. Eu acho que é o que dá para entender, né, este momento, né, que nós estamos vivendo, e já que que o poder se exerce sobre os corpos, né, e Maquiavel já diz isso lá, toda forma de dominação sobre as pessoas, né, era a república ou principado, então o poder é sobre as pessoas, é sobre os corpos das pessoas, mas antes era sobre os corpos vivos, né? Hoje se exerce por meio da matança, né? E aí entra também o pensamento religioso, já que eu falei aqui dos 2 papas, a frase jesuítica de que se deve obedecer como um cadáver. Então, numa sociedade autoritária e conservadora, que suprime direitos, né, os que nos querem, o sistema que não se importa conosco, né, como diz a psicóloga lá, o personagem, né, do filme Coringa, ele nos quer submissos e obedientes, como um cadáver. E se não nos comportarmos, né, como tal, seremos cadáveres mesmos, né? Então acho que esta fica aí a dica né, do filme e do livro. Bom, já que partimos pro filme também, né, e aí eu morro de medo dessa pergunta, porque abre um leque tão grande que a gente fica perdido, né? Como a gente não vai dar conta de indicar o melhor filme possível e tudo mais... Você viu que eu fui no básico aqui, né? Não, vamos no básico. Eu assisti esse final de semana o Jojo Rabbit, que tem um olhar muito diferente a partir de uma criança. Eu gosto desses filmes que trazem, né, o olhar da criança para o nazismo, quer dizer, não traz aquela coisa estruturada que a gente já conhece. Como tem um brasileiro também que eu acho muito bom, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, que é uma criança, né, que os pais somem na ditadura. Então, assim, a gente conhece a ditadura, a gente tem filmes, livros, né, e nunca pensamos como é que é aquele vazio daquela criança e tudo. Mas o Jojo Rabbit tem umas coisas muito interessantes. Tem um momento que o menino que quer ser um nazistinha, tenta ser o tempo todo, e falam pra ele assim: Jojo, você não é nazista. Você gosta de suástica e quer fazer parte de um clube. Isso é fabuloso. É um tanto quanto melhor, né, do que quem não usa suástica e tem a prática nazista. Era um menino que via aquilo, tá? E eu penso nos nossos jovens que pisam no banheiro, iniciais de facção. É como se eu colocasse o escudo do Flamengo, que é um pertencimento numa sociedade que não lhe dá pertencimento de nada. É a mesma coisa, né? Não quero falar de flamenguista não, mas você vai me desculpar. Não, é porque nós somos outro patamar. Então o Jojo Rabbit é uma indicação, e eu vou indicar um filme que também um livro que virou filme, que não é novo, né? Que é até uma forma de homenagear o autor que faleceu há alguns meses, e que eu acho que ajuda muito a entender essa coisa do crime e da relação com o Estado, que é o 400 contra 1, História do Comando Vermelho, do William da Silva Lima, o professor, faleceu, se não me engano, em setembro, por aí, setembro, outubro. E ele tá no YouTube, você acha esse filme. E ele tem um livro também. E vou, assim, morrendo de vergonha, indicar o meu livro. Eu indico, a leitura é a responsabilidade de quem a faz, né? Que é Arquitetura da Dominação, o Rio de Janeiro, suas prisões e seus presos. Onde eu tento trabalhar um pouco do que eu falei aqui, essa relação do presídio com o Estado na ação excludente e criminalizadora. Eu tinha comentado o livro que eu tinha perdido sobre a polícia na época da ditadura, Polícia e Política, Relações Estados Unidos-América Latina, da Martha Huggins, e é um livro bem interessante porque ele traz a genealogia um pouco dessa coisa dos esquadrões da morte, da OBAN, né? E essa relação que ficou entre a questão do policial e o militar, né? E como ficou essa relação espúria mesmo, né? E que permaneceu. Então é um livro, para quem estuda ditadura, é um livro muito importante, né? Porque fala inclusive desse modelo que vem do financiamento dos Estados Unidos, a relação empresarial com essa polícia, que é um ponto importante e que permaneceu. Esse é importantíssimo, essa referência, e porque quem está ouvindo, né, vai por outros caminhos, mas é bom pensar, né? Eu
ter que fazer uma meia-culpa, porque eu ainda não vi o Coringa, né? Confesso que eu fiquei um pouco angustiada de ver o Coringa. Estou doida para ver o Jojo Rabbit. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, né, do professor João Batista Damasceno. Eu estou chamando de professor, sei que é o juiz, eu não, trago... Mas olha, meu professor, juiz é só um cargo que eu ocupo. Então professor é o que eu sou. Então exatamente assim, eu acho que essa é a importância desse papel, né? Mas eu trago o professor João Batista Damasceno, o professor Marcelo Biar, já se conhece há bastante tempo, né? Quero agradecer muito ao Audiolab, eles têm feito esse trabalho conosco, que tem crescido, né? Quero agradecer também a todos que estão ouvindo, dizer que é muito importante para o próprio LPPE o diálogo. Então, quando nós falamos que nós estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, e eu fico falando para todo mundo, é porque eu quero, falem conosco. Né? Falem, às vezes até aquilo que gostariam de ouvir, que nós trouxéssemos. Eu acho que é importante. A sociedade, ela está muito complicada, e vocês colocaram um quadro que às vezes a gente fica assim, não, é um desalento, né? Mas o diálogo é o caminho. Eu ia perguntar a vocês qual era o caminho, qual o final, né, que vocês acham, mas vocês acabaram falando isso ao final, né? Eu acho que o caminho é pensar, dialogar, ter empatia e olhar o outro. A alteridade, ela é necessária. Então, eu agradeço muito, agradeço a todos. E quem sabe a gente marca uma outra rodada disso. Será um prazer, Jaqueline. Prazer estar aqui, Jaqueline, reforçando, prazer estar aqui com essa iniciativa do LPPE e na UERJ. Para conhecer mais o trabalho do LPPE UERJ, acesse nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. É só colocar LPPE no campo de busca para encontrar.